Galerinha do bem, galerinha do bem, beijão. Pessoal, dando continuidade à parte de fisiologia do sistema respiratório, tá? Na nossa primeira aula a gente teve a oportunidade de ver alguns conceitos importantes, beleza? Agora a gente vai trabalhar a parte da árvore respiratória humana, beleza? Então vê só, vamos começar, deixar de parangolé, bereguedê, desereguedê, tá? Vamos começar aqui. Deixa eu colocar o slide para vocês. Ó. Então, pessoal, a árvore respiratória humana é uma estrutura altamente complexa e está relacionada exatamente à captação de oxigênio. E esse oxigênio, quando ele entra no trato respiratório, ele tende a cair na corrente sanguínea, tá certo? Então, basicamente, o que é que nós vamos encontrar na árvore respiratória humana? Vê lá, fossas nasais. Quais são as funções de cada estrutura dessa? Olha lá, filtram ar e aquecem, ou seja, ele promove exatamente a filtração. Observe que na nossa cavidade nasal nós contamos pelos. Esses pelos eles servem para reter impurezas, fragmentos, cistos, larvas, a própria poeira, bactérias, vírus, fungos, tudo isso pode ser retido pelos pelos, tá certo? E com isso, junto com o muco, você tem a tradicional meleca, né? A catotinha. Tranquilo? Beleza? Então, você tem exatamente esse tipo de aspecto aí na cavidade nasal. Sem falar que na parte superior você encontra receptores que vão viabilizar exatamente o espirro. Observe, se você pegar dois palitinhos e coçar a parte superior da cavidade nasal, você vai espirrar, né? A probabilidade de você espirrar é muito grande, porque você está excitando essas células. Então você está enganando de certa forma o teu sistema nervoso, né? Porque o espirro ele é um ato involuntário. Se eu fizer assim, eu não estou espirrando. O espirro ele é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Né? Então, vê lá, tecido epitelial pseudoestratificado, muco e cílios. Amores, esse tecido pseudoestratificado é importantíssimo. Observe que esse muco e esses cílios, eles servem para proteger o teu trato respiratório, a parte interna do teu trato respiratório. Essas partículas que entram, o muco ele tenta reter, os cílios eles batem de dentro para fora, procurando liberar essas substâncias que estão entrando no trato respiratório, no sistema respiratório. Então, o tipo de célula você encontra aí um tecido epitelial, tá certo? E pseudoestratificado. Cabeça, eu não lembro de histologia simples, ó. Pseudoestratificado. Você tem uma pseudoestratificação, uma falsa estratificação, porque os núcleos das células estão dispostas em posições diferentes. Então, mostra-se como se fosse uma estratificação, mas na realidade não é. E você encontra esse tipo de tecido na tua estrutura do teu trato respiratório. Tranquilo? Pessoal, faringe é comum ao TGI e ao TR, ao trato gastrointestinal e ao trato respiratório, né? É uma porção aí da tua garganta que tem muito a ver tanto com o teu trato gastrointestinal e com o teu tubo respiratório, beleza? Laringe impede a entrada de alimento e nós encontramos as cordas vocais, que é uma denominação mais antiga, que hoje em dia nós chamamos simplesmente por pregas vocais. Não é isso? Observe que quando você está comendo alguma coisa e de repente você tosse, né? É porque esse alimento ele tocou ali na cartilagem cricoide, na parte superior, e como só pode passar ar, não pode passar substâncias com a consistência maior, né? Nem ar, nem água, você tende a tossir. Beleza? Traqueia e brônquios com tecido cartilaginoso e mucociliares. Observa que a partir daí você já vai encontrando estruturas mais proeminentes em relação ao trato
respiratório, não é isso? Observa que a traqueia é um longo tubo e os brônquios são essas ramificações, essas duas ramificaçõezinhas, porque a partir daí você tem traqueia, brônquios, bronquíolos e no final dos bronquíolos os chamados alvéolos pulmonares, né? Onde os alvéolos eles fazem eles apresentam uma atribuição fantástica, né? Que é exatamente a hematose, a troca desses gases. O oxigênio chegou lá nos alvéolos, o sangue está passando, está captando a partir da hemoglobina, da hemácia, desses átomos de ferro, está liberando o gás carbônico, então você expele, você consegue expelir esse gás carbônico, beleza? Então, basicamente, as funções que você encontra das estruturas são essas, beleza? Então, vamos lá. Aqui você tem o pulmão, né? Os pulmões e o trato respiratório humano. Aqui todas as estruturas que a gente já havia comentado, né? Cavidade nasal, faringe. Aí você tem a laringe, né? A traqueia, os brônquios, tá? Aqui, ó, brônquios, os pulmões. Observa que nós encontramos dois pulmões bem distintos. No meio dos pulmões você vai encontrar o chamado mediastino. Quem tem inflamação no mediastino tem a chamada mediastinite, né? Que é o local onde o coração está encaixado. Beleza? A cabeça eu pensava que era mais para o lado esquerdo, não. Ele está bem no meio aqui, que ele não mostra para a gente. Mas o coração, ele se encontra... O próprio nome já determina meio, né? Mediastino. Então, aqui você tem bem entre um pulmão e outro, você vai encontrar o coração, tá certo? O músculo, o diafragma, que é importantíssimo para a respiração. Observe que existem pessoas que treinam arte marcial, capoeira, que se machucam, que levam uma pancada muito forte na costela. Em uma das flutuantes ela pode perfurar, gente. Quando ela perfura o diafragma, a probabilidade do indivíduo entrar em óbito é muito grande, é enorme, porque esse movimento de inspiração e de expiração ele vai ser deprimido, tá? Aqui do lado você tem a cartilagem cricoide, a laringe, a porção cervical, né? A porção cervical do trato respiratório, mais precisamente da traqueia. Aqui tu tens a porção restante da traqueia, né? Que seria a porção torácica, ou seja, essas duas aqui formam a estrutura da traqueia. E aqui, nesse último desenho, vocês encontram a troca gasosa, né? E destacando aí pra gente a troca gasosa, porque em cada alvéolozinho desse aqui você tem a chegada do oxigênio, ele passando, formando a oxemoglobina. Isso aí a gente já viu em circulatório, a gente vai ver também depois em respiratório, que é importante a gente dar uma reforçada. E aqui eu tenho a liberação da carbohemoglobina, quando ela está unida, né? Está unida aqui com o gás carbônico. O gás carbônico ele é desprendido e você libera para o meio externo esse gás carbônico. Tranquilo, com fluxo sanguíneo aí. Tem algumas doenças, né? O edema de pulmão, que é bastante preeminente, né? Muito preeminente em pessoas que têm Covid, pessoas que têm algum problema cardíaco. O pulmão ele fica cheio d'água, gente. É como se a pessoa estivesse afogando no seco. O indivíduo tenta inspirar e o oxigênio ele não chega. Por quê? Porque essa área aqui, toda essa área aqui dos alvéolos encontra-se encharcada. É possível verificar isso no raio-x de tórax, né? No raio-x de tórax é possível a gente verificar esse tipo. Isso eu falo como enfermeiro, né? Quando eu estou no hospital, quando a gente tem um raio-x de tórax, que o paciente tem uma suspeita de edema de pulmão, muito provavelmente esse pulmão ele está cheio d'água, né? Está com muita água. Beleza? Tranquilo? Então, o trato respiratório desse lado, que a gente já comentou par por par, faringe, cavidade nasal, traqueia, brônquios, bronquíolos, os dois pulmões. Aqui no meio fica o coração, né? Falei sobre mediastino. E aqui, importantíssimo, quando a gente fala sobre hematose, que são
essas trocas gasosas que ocorrem a nível alveolar, tá? Vê lá. Aqui você tem a ventilação ou inspiração pulmonar, né? Vamos ver aí como é que ocorre, quais são as principais características. É simples, uma coisa sem complicação e bem objetivo. Aqui tu tens os músculos intercostais, tá? Músculos intercostais. E aqui você tem, tá bem bonitinho aqui, tá o diafragma. Então, no processo de inspiração, eu tenho a contração do diafragma e dos músculos intercostais. Então, no momento que eu estou inspirando, ó, eu estou inspirando, eu tenho a contração do diafragma e dos músculos intercostais, beleza? Olha lá, a segunda dica. O que é que vai acontecer com isso? Aumenta o volume torácico e diminui a pressão intratorácica, beleza? Por quê? Porque o ar está entrando, o oxigênio está passando para os meus alvéolos pulmonares e, consequentemente, para a corrente sanguínea, beleza? No caso da expiração, eu tenho um relaxamento, vai ocorrer um relaxamento, ó, do diafragma, tá certo? Do diafragma e dos músculos intercostais, ó. Expiração, externo, né? Externo, expiração, estou colocando para fora. Então, vai diminuir agora, ó lá, o volume torácico e aumenta a pressão intratorácica. Tranquilo? Cabeça, por que vai aumentar a pressão intratorácica? Porque o ar está saindo agora. Então a pressão dentro aumentou. Beleza? Simples desse jeito. Melzinho na chupeta. Vê o próximo. Ó, aqui em relação aos gases. Vê só. Presta bem atenção. 95% do oxigênio, do gás oxigênio, ele é transportado pela hemoglobina. Beleza? Só 5% que está dissolvido no plasma. Ok? Tranquilo? 23% do gás carbônico, do dióxido de carbono, ele é transportado via hemoglobina. Então você tem aí, dá uma olhadinha aqui, ó, vou colocar até um pilotinho para você ficar ligado na parada. Vê? Quando eu tenho hemoglobina com oxigênio, eu tenho a oxihemoglobina. Tranquilo? Quando eu tenho hemoglobina com gás carbônico, eu tenho a chamada carbohemoglobina. Eu não coloquei, tem outro, que é a carboxhemoglobina. É quando um gás muito tóxico, que é o monóxido de carbono, ele é agregado à hemoglobina, até mesmo porque esse gás ele é 200 vezes mais, ele se fixa mais de 200 vezes do que o oxigênio, o gás oxigênio e o gás carbônico, tá? Então ele tem uma afinidade enorme pela hemoglobina. Por isso que um indivíduo em um incêndio, se não ocorreu uma explosão, pela inalação do gás, a pessoa morre asfixiada, em virtude exatamente da inalação de monóxido de carbono, porque ele tem uma afinidade gigantesca com a hemoglobina. Tranquilo? Então, 7% agora desse dióxido de carbono vai ser dissolvido no plasma e 70%, olha só, gente, 70% desse gás, ele é transportado na forma de bicarbonato, por causa dessa reaçãozinha aqui, ó, gás carbônico mais água. Aí você tem uma enzimazinha aqui, ó, que eu coloquei para vocês bem bonitinho, que é a anidrase carbônica. Ela vai transformar isso aqui, ó, esse reagente desse produto, que é o ácido carbônico. Anota aí, deixa bem bonitinho, tá? Vai transformar em ácido carbônico. E o ácido carbônico, ele se desmembra. Ele forma um íon positivo, um cátion, o hidrogênio mais aqui, e forma o íon bicarbonato. Beleza? Tranquilo? Então, amores, isso aí é para a gente fechar a nossa segunda aulinha sobre o sistema respiratório. Tranquilo? É uma aula mais longa, o conteúdo é extenso, mas pelo menos, se você tiver a oportunidade de ver as 3 aulas, para cada uma você vai ver que existem pontos muito interessantes sobre o processo respiratório. Beleza? Então fica com Deus. Um abração. Tudo de bom para tu.